Graça e paz em Cristo Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar de um novo assunto hoje? Deus amou o mundo, que eu vou trazer como versículo base, o texto que está memorizado por todos nós que somos cristãos, eu creio, que é Evangelho de Jesus narrado por João, capítulo 3, no verso 16, e assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixando claro aqui, Deus amou o quê? O mundo. Gênesis capítulo 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então tudo que Deus fez, Ele declarou que era muito bom. Ele fez, Ele criou o mundo. Salmo 24, no verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, o mundo e todos aqueles que habitam no mundo que Deus criou são de Deus. Então, nesses textos aqui, fica claro no nosso entendimento que Deus amou o mundo e ama o mundo como sua criação e tudo que nele há, como criação do próprio Deus Pai. Deus então salvou o homem, o ser humano, o homem e mulher, deste mundo contaminado como conhecemos o mundo atual, para estar na presença dele, aqui e no mundo vindouro com ele na vida eterna. Então, mundo ou cosmo. Deus criou este mundo ou cosmo perfeito e cheio da sua presença, habitado por uma criação sua, que somos nós, que reflete quem ele é, o homem sem o pecado. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então Deus criou o quê? Um mundo abençoado por ele, um século abençoado por ele, uma era abençoada por ele. Então o que é o mundo, afinal? Sistema segundo o reino de Deus. Esse é o mundo que Deus criou. O mundo segundo o reino dele, que é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E nos colocou neste mundo criado por ele para projetarmos quem ele é, ou sermos a sua imagem e semelhança, e trazermos aquilo que é do reino dele: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, como em Gênesis nós vemos lá na criação, Gênesis 1, o mundo estava um caos. Eu penso que Deus não criou o mundo assim como um caos. O mundo ficou assim quando Satanás foi lançado para esse mundo, para esse século, para esse cosmo. Então se tornou um caos. E ali Deus começa a liberar a palavra ao Espírito, e aquele caos começa a ser transformado. Então, esta é a intenção de Deus. Nós, como imagem e semelhança dele, feitos à imagem de Jesus Cristo, para refletirmos o seu reino, vamos trazer neste mundo que se encontra como um caos, uma transformação através das nossas vidas, para que o mundo seja segundo o mundo que Deus criou, seja sem esse caos estabelecido que é contra o reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Deus o transforma de um caos a uma terra organizada e habitável, e cria o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, com a sua essência, justiça, retidão e santidade, como Deus o é, justo, reto e santo. Então o mundo, mundano, secular, que caracteriza o mundo profanado, caído, destituído da glória de Deus, é uma vida em sociedade, em seus aspectos convencionais e superficiais, formalidades, etiquetas, etc. É um sistema de governo aqui anticristão, portanto do anticristo, o mundo caído, sobre a inspiração e domínio de Satanás e seus demônios, ou seja, do maligno. A palavra de Deus nos fala em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz sob o maligno, ou seja, sob a condução, a direção, a presidência do maligno, de Satanás e seus demônios. Agora, vemos que existe um mundo criado por Deus, é um local habitável e transformado por Deus em Jesus Cristo.
Quando Jesus ele ora e diz: venha o teu reino, ou venha aqui na terra, venha para este mundo que era um caos, que era um mundo sem forma e vazio, cheio de pecado, iniquidade e contaminação. Venha o teu reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então Deus amou, amar é dar. Deus deu seu Filho para a salvação do ser humano e deste mundo. E a partir desta entrega e do ato de o recebermos, podemos viver agora no mundo criado por Deus, amado por Deus e transformado por Deus. E ele nos dá então algumas orientações. E ele nos fala aqui em 1 João capítulo 2, no verso 15, não ameis o mundo, ou seja, aquele mundo contaminado, nem o que no mundo há, ou seja, nem aquilo que naquele mundo contaminado em que vocês nasceram há. Se alguém ama o mundo, a contaminação, a concupiscência desse mundo, os desejos deste mundo, o amor do Pai, ou seja, a entrega que ele fez em Jesus Cristo, não está nele. 1 João 2, no verso 15. Qual é a lição então que temos aqui? Não devemos amar, nos dar para o mundo contaminado. Aqui não se trata do mundo que Deus criou sem contaminação. Secularizado então, ou seja, fora do padrão de Deus e o seu reino, ou seja, o reino de Deus, de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 17, no verso 14, diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ou seja, estamos do mundo contaminado, mas não somos do mundo contaminados. Nós somos do mundo de Deus, que implantamos aqui através da nossa vida diária com Deus em Jesus Cristo. Olha só o que Paulo nos fala, está registrado em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, não tomem a forma desse mundo, a forma deste mundo, mas sede transformados pelo novo mundo criado por Deus sem contaminação, que é a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, onde neste mundo agora trazido por Jesus, o reino de Deus aqui, sem contaminação, sem pecado e iniquidade, através de nós que somos a sua igreja, como diz a palavra, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Ou seja, o mundo sem contaminação, o mundo perfeito de Deus vive em nós. Rogar. Paulo fala, rogo-vos. Rogar é pedir com insistência, isto é rogar. E humildade. Suplicar, implorar, instar, solicitar com empenho, exortar, insistir. É isso que Paulo fez, rogou a transformação da nossa mente. Entendamos que estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo contaminado. Implantamos aqui um mundo em Cristo sem contaminação. Na Bíblia Judaica Completa, esse mesmo texto, ele fala padrões do Olam Hazé, ou este mundo, esta era. Não entrem no padrão, não vivam segundo o padrão deste mundo, desta era, contaminado, que jaz o maligno, regido por Satanás. Padrão fora do sistema de governo de Deus. Trata-se então aqui de uma nova cultura, que é trazermos e vivermos a cultura do reino de Deus. Como viver neste mundo, então? Contaminado, sem pertencer a este mundo, estando neste mundo, mas fora do padrão, fora do sistema contaminado deste mundo, ou seja, seguindo os padrões de Deus e não deste mundo contaminado. Tendo uma estreita e restrita, irrevogável, inegociável comunhão
e intimidade com Deus. Com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo, que é a pessoa de Deus que habita em nós. Então, assim, sendo moldados ao padrão de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vive no mundo de Deus, dentro desse mundo contaminado. Como diz a palavra em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, luzeiros no meio de um mundo pervertido, contaminado. Este é o padrão de Deus, sermos sal e luz em meio a esse mundo pervertido e contaminado. Quanto mais você busca Deus em jejum, em oração, em leitura com a palavra, em louvor, em adoração, transformando a tua mente, deixando que a sua mente seja regida pelo Espírito de Deus, tendo uma vida como única de fé e prática exercida segundo a palavra de Deus, comendo a palavra, meditando na palavra, inserindo-se no reino, sem conversas vãs, sem roda de escarnecedores, sem falsas amizades, buscando a Deus no seu íntimo, não apenas indo a cultos. Você pode estar todo dia no culto e não estar cultuando a Deus. Você pode estar o dia inteiro ouvindo música evangélica, eu gosto, mas não estar cultuando a Deus. Mas você precisa se inserir na cultura do reino, ter intimidade com Deus, conhecendo o que é real, o que é verdadeiro, o que é genuíno, aquilo que vem de Deus, conhecendo cada vez mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, o plano, o propósito de Deus para a sua vida, porque Deus te criou, porque Ele te introduziu nesse mundo, porque Ele te trouxe neste mundo e para esse mundo, para viver segundo os padrões dele. Vivendo, permitindo que Deus libere o destino profético dele para a sua vida a cada dia. Moldando-se segundo o padrão de Deus. Estar nesse mundo, padrão, sistema, sem pertencer a esse mundo, padrão, sistema, é ter a mente renovada com relação ao desejo de Deus e provisão de Deus para se viver sem a contaminação existente nesse mundo, padrão, sistema deste mundo contaminado, regido por Satanás e seus demônios. Então, para isso, é preciso que você entenda que há uma guerra espiritual contra a tua mente, para que você não renove a sua mente. A guerra espiritual é na mente. Então o inimigo, príncipe desse século, deste mundo, desse sistema, operador do governo e sistema contaminado desse mundo, contrário aos padrões de Deus, deseja tomar a sua mente, roubando o padrão de Deus, abortando que você conheça o padrão de Deus e viva o padrão de Deus na sua vida e para a sua vida, cegando para não ver o mundo de Deus, tornando surdo para a voz de Deus, e deste modo aceitar sem perceber, e ter assim aceitando e sem perceber como normal o padrão da contaminação, e não o padrão de Deus, o sistema de Deus, o governo de Deus, a cultura do reino. Alguns exemplos então de relacionamentos seculares ou contaminados, ou seja, segundo este mundo, e não espirituais. Vamos ver aqueles que são espirituais em santidade. Quando você fala, por exemplo, meu trabalho secular, você quer dizer o quê? Meu trabalho mundano, profano. É como dizer trabalho segundo o padrão deste mundo. Tudo o que você faz, seja no ministério ou fora dele, é espiritual e nunca secular. Então é necessário também renovar a mente na nossa linguagem. Quando se fala, o meu trabalho é secular, a minha vida é secular, não existe vida secular. Porque é como se estivesse dizendo vida mundana, vida profana. Existe vida espiritual. Tudo o que você faz é espiritual. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Aí pode estar inserido teu trabalho, tua profissão, teu ministério, teus afazeres domésticos. Fazei tudo para a glória de Deus, ou seja, fazei tudo segundo o padrão de Deus, algo que glorifique, que exalte, que demonstre que você pertence a Deus e que você é cidadão e cidadã do reino de Deus. Seja segundo o padrão de Deus. Relacionamentos íntimos, emocionais, amorosos, namoro, noivado, casamento, padrão deste mundo, contaminado, envolvendo carnalidade, sexo ilícito. O que se diz de namoro hoje? Se você vê aí,
matérias diárias, em internet, revistas, jornais, fulano namora com ciclana. Ah, eles foram lá para a ilha tal, passaram dias. Isso não é namoro. Isso é relação sexual fora do casamento. Isso é pecado, é contaminação. O que é o namoro segundo o padrão de Deus? O que é o noivado, um casamento segundo o padrão de Deus? É o namoro em santidade, que leva para um noivado em santidade, que levará então para um casamento em santidade, ou seja, segundo o padrão de Deus, de forma que exalte a Deus, que mostre que Deus está na vida dessas duas pessoas que estão se relacionando, que vão criar uma família então em santidade, abençoada, segundo o padrão de Deus, e não ou segundo o mundo de Deus, e não segundo esse século, este mundo. Então é a lei da semeadura e da colheita. Muitas pessoas querem estar bem no casamento, mas se não movimentarem, não moverem as raízes, como começou o relacionamento, de que forma começou, se não houve santidade lá no início, Deus não estava no negócio. Com arrependimento, com renúncia do pecado e iniquidade, Deus vem então para esse relacionamento. A Bíblia nos fala em Eclesiastes 9:9, na Bíblia Judaica Completa, quero ler aqui essa parte do versículo nesta versão, diz assim: aproveite a vida com a mulher que você ama. Aproveite a vida de forma não profana, mas santa, ou segundo o mundo de Deus, segundo aquilo que Deus trouxe para santificar esse mundo em você e através de você. Outra maneira de manifestar então o mundo segundo Deus, músicas. Aí se fala músicas seculares, ou seja, com letras e melodias contaminadas, e músicas sacras, que são as músicas que nós usamos para adorar a Deus. Como poderíamos nós, sendo filhos e filhas de Deus, estar ouvindo, dançando até, se movimentando, movendo o nosso corpo com a tempo do Espírito Santo, com músicas profanas, músicas depressivas, músicas depreciantes, que depreciam a mulher, o relacionamento, que depreciam o amor, sendo que nosso Deus, cotidianamente e sem parar, Ele ouve lá no céu: Santo, Santo, Santo. Será que é esse som que exalamos com a nossa voz e que ouvimos e que é para edificar a Deus? Então, músicas santas, ministradas pelo Espírito Santo, que edificam, que louvam e adoram a Deus, edificam vidas ao serem ministradas e ouvidas, ou seja, inspiradas pelo Espírito Santo. Festas, existem festas santas, festas espirituais de Deus e festas seculares. Festas seculares oferecem apenas falsos prazeres, momentâneos e inconsequentes, com sensualidade, orgia, profanação no padrão de Deus, exaltam a Deus e sua criação e trazem prazer e alegria verdadeiros. Podemos festejar, salmodiar, dançar, mas com aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo, que vai trazer alegria verdadeira. Não um falso prazer momentâneo, que é como abrir um buraco para fechar o outro, que vai ter necessidade de depois abrir outro buraco. Não. Aquilo que é de Deus os completa. Não deixa buracos, não deixa vácuos, não deixa vazios. Dinheiro. Existe um tratamento secular, segundo Mamon, o Deus desse século que Satanás levantou para reger as finanças segundo este século, segundo este mundo e não segundo o padrão de Deus. Dinheiro secular, de qualquer forma e a qualquer custo, importa é ter e não importam os meios, mesmo que envolva destruição, tráfico de drogas, sonegação, prostituição, meios ilícitos, corrupção, que é uma palavra tão ouvida em nossos dias, infelizmente. A palavra de Deus fala em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro, às riquezas, ou a mamon, é a raiz de toda espécie de males. Então, qual é a raiz de toda espécie de males numa sociedade? Dinheiro por dinheiro e não no padrão de Deus, mas dinheiro por dinheiro segundo o padrão deste mundo contaminado. E é nessa cobiça alguns se desviaram da fé de buscar em Deus e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Agora, no padrão de Deus, é algo lícito e que traz satisfação. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. E na Bíblia Judaica Completa diz assim: se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão o melhor da terra. Desfrutarão do melhor da terra. Não segundo o padrão do mundo, mas segundo o reino de Deus. Tudo que está aí, Deus criou para nós usufruirmos, para termos alegria, para termos contentamento. E podemos usufruir disso segundo o padrão de Deus, no mundo que Deus amou, o mundo que Ele criou segundo o padrão dele. Eclesiastes 7, 10 a 12 diz assim: nunca digas,
Porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes 7, de 10 a 12. Na Bíblia Judaica Completa, versículo 11, diz assim: a sabedoria é boa como os bens. Então, segundo o padrão desse mundo, podemos ter bens. A palavra de Deus diz que antes se lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele te dá força para adquirir o quê? Riquezas, poder para adquirir riquezas. A sabedoria é boa como os bens são bons. Aqui fala de duas armas de defesa, que são sabedoria e dinheiro. Então, não segundo o mundo, o padrão do mundo, mas segundo o mundo que Deus criou para usufruirmos e para implantarmos o reino dele. O mundo segundo Deus. Meio ambiente, cuidado com o meio ambiente e tantas outras situações que poderíamos colocar aqui, que a lista seria até extensa. Então, importa entendermos o quê? Importa entendermos que Deus amou o mundo e salvou o mundo. Salvou a cada um de nós para trazermos aqui o reino dele, os padrões dele para o mundo segundo o governo e debaixo do governo dele, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Ficou claro então aqui que Deus amou o mundo? Vamos orar então por uma transformação da nossa mente nesse momento? Pai querido, eu oro por cada um de nós, para que haja através do Teu Espírito Santo uma transformação na nossa mente. Pai, tira toda algema, todo grilhão, toda amarra, toda corrente que impedia de recebermos o Teu profético, de entendermos o Teu profético, aquilo que é sobrenatural, que governa o natural, que traz para esse mundo natural o Teu governo sobrenatural através de mim e de cada um de nós como Seus filhos e filhas. Que assim seja, Pai, que entendamos que o Senhor amou o mundo. Então é lícito estarmos e termos êxito neste mundo que o Senhor criou, implantando o Teu reino nesse mundo, seja em qualquer esfera, até mesmo na esfera política. E oramos assim por uma transformação também nessa esfera, nessa questão de autoridades políticas, ou seja, judiciário, executivo, legislativo, nível federal, distrital, estadual, municipal. Traz uma transformação da mente nas famílias, pais com mente transformada, mães com mente transformada, filhos biológicos e espirituais com mente transformada, implantando o Teu reino a cada dia. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Teu nome, que é santo e poderoso. Amém. Amados, que você possa ser abençoado com esse estudo. Se você não se inscreveu ainda, te convido a se inscrever no meu canal. É importante que você se inscreva para que você receba cotidianamente os estudos que o Espírito Santo inspira para que estejamos publicando aqui. Dê um like aí também, é positivo, muito bom você dar esse like, que mostra que você está se agradando das ministrações que estão sendo bênçãos para a sua vida, que estão te edificando. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, informe desse canal para outras pessoas. Então quero te agradecer pela atenção, que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente, e viva nesse mundo que Deus criou, sendo um cidadão, uma cidadã no reino de Deus. Até breve, em nome de Jesus Cristo. Amém.